Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor e antes de mais nada eu quero convidar você a dar o seu like, a participar dessa comunidade e há um comentário dizendo que o cânon do Novo Testamento ele começou em Constantino, ou seja, o nosso texto bíblico, principalmente o Novo Testamento, ele foi canonizado por Constantino. E aí, obviamente, existiram tensões, questões políticas envolvendo, então, a seleção do texto, a canonização do texto. E isso, então, caso pensemos assim, isso causaria grandes dificuldades, sem dúvida, para a nossa confiabilidade no texto, para a credibilidade do texto. Nós entendemos que o processo de canonização não houve a participação humana nesse processo. O que houve ali foi o reconhecimento desses livros inspirados. A igreja, portanto, não escolheu, ela reconheceu aqueles livros que já eram inspirados por Deus. Bem, essa afirmação, gente, de que o cânon do Novo Testamento ele foi feito por Constantino, isso é absurdo, isso realmente não faz sentido. Muito antes de Constantino, nós temos Constantino no século IV, do século III para o século IV da era cristã. Muito antes de Constantino, você já tem diversos cânones sendo discutidos, muitos teólogos, Irineu de Lyon, Tertuliano, os pais da igreja, muitos cânones acontecendo, e isso de fato veio num processo histórico irreversível. Então a canonização não foi um ato único, foi um processo irreversível da igreja. Quando a gente fala de Constantino, nós estamos falando do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, que é um concílio universal da igreja, uma reunião de 312, 315 bispos, variando, né, esse número, alguns historiadores chegam a 1000 bispos, mas em Nicéia não se discutiu o cânon. O que nós sabemos e o que temos de documentos, a não ser que alguém traga aí um documento apócrifo absolutamente novo, porque o que nós conhecemos até hoje com relação à história da igreja não nos dá fundamento para afirmar que Constantino ou o Concílio de Nicéia trabalhou a questão canônica. A questão de Nicéia foi a questão do arianismo. E o que nós temos em Nicéia é Ário, que era um presbítero de Alexandria e que exerceu grande influência na sua doutrina de que Jesus não era Deus por natureza, mas Jesus era um Deus menor, era a maior das criaturas divinas, portanto, Jesus era um ser criado. E essa grande discussão chegou até o imperador Constantino para que ele resolvesse, né? Então, essa tensão dentro do cristianismo gerou o Concílio de Nicéia. Então, realmente não faz sentido entender qualquer tipo de discussão sobre canonização no cânon. Inclusive, esses bispos que estavam em Nicéia discutindo usaram textos do Novo Testamento. Portanto, a igreja já vinha tendo textos canonizados, né? É óbvio, dentro do Concílio de Nicéia, outras questões foram discutidas, mas questões muito pequenas, questões relativas a batismo de bispos que foram excluídos, questões relativas à liturgia, discutiu-se a questão da data da Páscoa, se ia seguir o calendário judaico, se ia seguir um outro calendário, enfim, foram discutidas questões muito pequenas. E a questão central de Constantino em Nicéia foi a questão do arianismo, foi a discussão a respeito de Ário. Constantino, na verdade, não tinha nem condições de realizar algo desse nível. Constantino provavelmente era analfabeto, tinha pouco conhecimento das letras, então seria inviável para ele uma discussão desse tamanho. Então, o que houve foi uma pressão da igreja sobre o imperador
para que o concílio acontecesse por causa da questão de Ário, da heresia ariana. E aí então Ário foi banido, foi excluído, e Constantino, num segundo momento, acabou trazendo Ário de volta ao seu espaço, né? Como presbítero. Ário, inclusive, morreu antes de reassumir o seu posto, mas nesse concílio ele foi declarado herege e o arianismo declarado herege pela igreja. O que afirmamos, sem sombra de dúvida, é que o cânon, o processo canônico da igreja, ele vinha acontecendo desde o século II da era cristã. Portanto, esse processo nada tem a ver com Constantino. Não faz sentido entendermos que no processo canônico houve algum tipo de interferência política. Não houve. O que houve foi a atuação do Espírito na igreja, dirigindo a igreja a fim de que ela reconhecesse os textos que eram autoritativos para ela, a igreja. Então, volto a dizer, esse comentário, essa afirmação não contém fundamentos históricos plausíveis, a não ser que surja um documento novo. E me soa muito estranho também, porque não podemos afirmar isso pregando o Novo Testamento. Então, se alguém ataca o Novo Testamento dessa forma, não deveria pregá-lo então. Deveria então pregar algum outro tipo de texto, algum outro tipo de carta, algum outro tipo de livro que não seja esse, uma vez que esse livro, para essas pessoas, está comprometido por questões políticas. Inclusive, isso é um absurdo histórico, uma vez que não há fundamento histórico plausível para afirmar que Constantino foi quem realizou o cânon do Novo Testamento. Tá bom? Então, isso é mais um absurdo veiculado aí na internet e volto a dizer, quem proferiu tal absurdo não deveria pregar o Novo Testamento, deveria pregar algum outro livro aí que achasse por bem pregar, mas não o Novo Testamento. Um forte abraço, até o próximo